Meu nome é Jesus de Nazaré e quero compartilhar com você a história da minha vida. Tudo começou há mais de 2000 anos, na pequena cidade de Belém. Meus pais, José e Maria, viajaram até lá para o recenseamento ordenado pelo imperador romano. Foi lá que nasci, em uma humilde manjedoura. Os anjos anunciaram meu nascimento aos pastores, e eles vieram me adorar. Desde muito jovem, senti que tinha uma ligação especial com Deus. Meus pais me ensinaram sobre a fé judaica e os ensinamentos da Torá. À medida que crescia, ficava cada vez mais claro para mim que tinha uma missão divina. Quando eu tinha 12 anos, visitei Jerusalém com meus pais para celebrar a Páscoa. Durante a viagem de volta, meus pais perceberam que eu não estava com eles. Eles voltaram a Jerusalém e me encontraram no templo, discutindo com os sábios e professores. Eles ficaram admirados com minha compreensão e sabedoria, mas também preocupados com minha segurança. Eu lhes disse que precisava estar na casa de meu pai. Conforme fui crescendo, senti um chamado cada vez mais forte para pregar a mensagem de Deus e compartilhar seu amor com as pessoas. Aos 30 anos, fui batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando emergi da água, ouvi uma voz dos céus dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Após o batismo, fui conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuava e orava. Lá, enfrentei tentações e preparei-me para o ministério que estava por vir. Após 40 dias de provações, retornei para a Galileia, onde comecei a pregar. Reuni um grupo de 12 discípulos para me acompanhar e aprender comigo. Eles se tornaram meus amigos mais próximos e testemunharam muitos dos meus ensinamentos e milagres. Passei a ensinar o amor a Deus e ao próximo, a importância do arrependimento e a vinda do reino dos céus. Meus ensinamentos eram baseados na Torá e nos profetas, mas eu os interpretava de maneira nova. Eu enfatizava o amor e a misericórdia e ensinava que Deus desejava um relacionamento pessoal com cada pessoa. Pregava a igualdade entre as pessoas, independentemente de sua origem ou posição social, e criticava a hipocrisia religiosa e a injustiça. Durante meu ministério, realizei muitos milagres para demonstrar o poder de Deus e sua capacidade de transformar vidas. Curei os doentes, fiz os cegos enxergarem, os surdos ouvirem e os coxos andarem. Também realizei milagres como a multiplicação dos pães e peixes para alimentar as multidões que me seguiam. Um dos momentos mais marcantes de minha vida e ministério foi a famosa pregação do Sermão da Montanha. Subi a uma colina e ensinei a multidão sobre a verdadeira felicidade, as bem-aventuranças, e falei sobre questões como o amor ao próximo, o perdão e a importância da oração. Apesar de ter ganhado seguidores, também enfrentei muita oposição das autoridades religiosas e políticas da época. Eles não gostavam do meu ensinamento desafiador e do meu questionamento das tradições estabelecidas. Esses líderes religiosos, conhecidos como fariseus e escribas, viam-me como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Eles frequentemente tentavam me pegar em armadilhas, fazendo perguntas capciosas para tentar me desacreditar. No entanto, eu sempre respondia com sabedoria e verdade, expondo suas hipocrisias e mostrando a verdadeira intenção de seus corações. Uma das figuras mais conhecidas entre aqueles que se opunham a mim era Judas Iscariotes, um dos meus próprios discípulos. Judas era responsável pelas finanças do nosso grupo, mas, infelizmente, ele foi seduzido pelo amor ao dinheiro e à ganância. Ele se aproximou dos líderes religiosos e concordou em trair-me, entregando-me em troca de 30 moedas de prata. Na última semana antes da minha crucificação, celebrei a Páscoa com meus discípulos em Jerusalém. Durante a refeição, compartilhei com eles o pão e o vinho, simbolizando meu corpo e meu sangue, que seriam entregues por eles e por toda a humanidade. Era um momento de profunda comunhão e ensinamento sobre a importância do amor e do sacrifício. Após a ceia, fomos ao jardim do Getsemane para orar.
Lá, senti uma grande angústia e tristeza, sabendo o que estava por vir. Orei a Deus, pedindo para que, se possível, aquele cálice fosse afastado de mim, mas que fosse feita a vontade de Deus. Fui traído por Judas, que me entregou aos líderes religiosos. Fui preso e levado perante o governador romano, Pôncio Pilatos, que não encontrou culpa em mim, mas cedeu às pressões da multidão e me condenou à crucificação. Fui torturado e humilhado pelos soldados romanos. Colocaram uma coroa de espinhos em minha cabeça, me espancaram e cuspiram em mim. Carreguei a minha própria cruz até o Gólgota, o lugar da crucificação. Crucificaram-me entre dois criminosos e ali na cruz eu experimentei uma dor indescritível. Apesar disso, orei a Deus, pedindo que perdoasse aqueles que me crucificaram. Naquele momento, eu me ofereci como um sacrifício pelo pecado da humanidade para reconciliar as pessoas com Deus. 3 dias após minha crucificação, aconteceu o maior milagre de todos, a minha ressurreição dos mortos. O túmulo estava vazio e muitas pessoas testemunharam minha presença viva durante os 40 dias seguintes. A ressurreição confirmou a minha divindade e o poder de Deus sobre a morte. Através dela, a esperança e a vida eterna foram oferecidas a todos que acreditassem em mim. Após a minha ressurreição, continuei a aparecer para os meus discípulos e ensiná-los. Em um desses encontros, dei a eles a grande comissão, instruindo-os a fazer discípulos de todas as nações e a espalhar a minha mensagem pelo mundo. Depois disso, ascendi aos céus diante deles, prometendo enviar o Espírito Santo para capacitá-los e guiá-los. Meus discípulos se tornaram testemunhas do que viram e ouviram e começaram a pregar a mensagem do Evangelho por todo o mundo conhecido. Ao longo dos séculos, o meu legado se espalhou pelo mundo e o cristianismo se tornou uma das maiores religiões do planeta. Meus ensinamentos sobre o amor, a compaixão, o perdão e a salvação alcançaram milhões de pessoas e continuam a inspirar e transformar vidas até os dias de hoje. Após a minha ascensão aos céus, meus discípulos enfrentaram muitas dificuldades e perseguições por espalhar minha mensagem. No entanto, eles foram corajosos e fiéis e espalharam o Evangelho por todo o Império Romano e além. Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, foi um dos discípulos mais proeminentes que se converteu ao cristianismo. Ele era originalmente um perseguidor dos seguidores de Jesus, mas teve uma experiência transformadora em uma estrada para Damasco. Após essa experiência, ele se tornou um dedicado pregador do Evangelho e escreveu várias epístolas que se tornaram parte do Novo Testamento. O cristianismo começou a se espalhar para além das fronteiras do Império Romano e alcançou várias partes do mundo, incluindo a Ásia, a África e a Europa. Através dos missionários e dos esforços dos primeiros cristãos, a mensagem de amor e salvação foi compartilhada com diferentes culturas e povos. No século IV, o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo e tornou-o a religião oficial do Império Romano. Esse evento marcou um ponto de virada significativo na história do cristianismo, pois trouxe estabilidade e liberdade para os seguidores de Jesus. Ao longo dos séculos, o cristianismo se dividiu em várias denominações e tradições, cada uma com suas próprias interpretações e práticas. A Igreja Católica Romana se tornou a instituição central do cristianismo ocidental, enquanto a Igreja Ortodoxa Oriental surgiu como uma tradição distinta no Oriente. Durante a Idade Média, o cristianismo desempenhou um papel central na sociedade europeia, influenciando a cultura, a política e a arte. As catedrais góticas foram construídas como símbolos do poder e da fé cristã, e muitos santos e teólogos surgiram, deixando um legado duradouro na história da Igreja. No entanto, também houve períodos de conflito e divisão dentro da Igreja.
A Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero no século XVI, questionou as práticas e doutrinas da Igreja Católica e deu origem a uma nova ramificação do cristianismo. Outros reformadores, como João Calvino e Ulrico Zwinglio, também contribuíram para essa reforma. Antes de continuar, se você está gostando desta história incrível de Jesus, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, e no final do vídeo, deixe um comentário de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde então, o cristianismo continuou a se espalhar e se adaptar às mudanças sociais e culturais. Missões cristãs foram estabelecidas em diferentes partes do mundo, levando a mensagem do Evangelho a novas culturas e povos. O cristianismo também influenciou e foi influenciado por outras religiões e filosofias, resultando em uma rica diversidade de tradições e interpretações. Hoje, o cristianismo é praticado por bilhões de pessoas em todo o mundo. Ele desempenha um papel significativo na vida de muitos indivíduos, proporcionando orientação espiritual, conforto e esperança. A mensagem central do Evangelho de amor, redenção e vida eterna continua a ressoar e a transformar vidas ao redor do globo. A relevância de Jesus transcende o tempo e o espaço. Suas palavras e ensinamentos continuam a ser estudados e discutidos por estudiosos, teólogos e crentes. Sua mensagem de amor, compaixão e justiça social ainda é um farol de esperança em um mundo cheio de desafios e conflitos. Jesus é considerado por muitos como o exemplo perfeito de como viver uma vida virtuosa e significativa. Seus ensinamentos sobre amar o próximo, cuidar dos pobres e oprimidos, perdoar os inimigos e buscar a justiça ressoam profundamente em muitas pessoas, independentemente de sua fé religiosa. Além disso, Jesus continua a inspirar artistas, escritores e filósofos em todo o mundo. Sua história tem sido retratada em inúmeras obras de arte, livros e filmes, e sua figura é frequentemente usada como um símbolo de esperança e redenção. A influência de Jesus também se estende além do âmbito religioso. Seus ensinamentos sobre igualdade, dignidade humana e compaixão têm sido fundamentais para o desenvolvimento dos direitos humanos e dos valores éticos em muitas sociedades. No entanto, é importante reconhecer que a figura de Jesus também é objeto de interpretações diversas e, às vezes, controversas. Diferentes tradições cristãs têm visões teológicas distintas sobre sua natureza divina e humana, e questões como a ressurreição e a salvação têm sido debatidas ao longo dos séculos. Além disso, há pessoas que não compartilham da fé cristã, mas ainda assim reconhecem o impacto histórico e cultural de Jesus. Ele é frequentemente citado como uma figura notável na história da humanidade e como alguém que influenciou profundamente o curso dos eventos. A história de Jesus é uma história de amor, esperança e sacrifício. Seu legado continua vivo hoje e sua mensagem continua a desafiar e inspirar pessoas em todo o mundo. Independente da crença religiosa de cada um, a figura de Jesus é amplamente reconhecida como um exemplo de bondade, compaixão e ensinamentos atemporais que podem guiar as pessoas em sua busca por uma vida significativa e uma sociedade mais justa.